boa tarde. Espero que o café tenha sido muito bom e que vos acorde. Nós hoje vamos estrear aqui uma coisinha nova. Vamos fazer o primeiro episódio do novo podcast da Associação Portuguesa de Mutualidades, que se vai chamar Mutualismo à Conversa. Muito em breve, alguns dos que estão nesta sala também vão ser convidados a entrar nesta nova aventura. E em cada episódio nós vamos explorar histórias, desafios e necessidades e inovações que queremos vencer no futuro com o mutualismo. Neste episódio de estreia, como não podia deixar de ser, temos aqui o Dr. Virgílio Lima, presidente da Associação Mutualista Montepio e do Grupo Montepio, a qual desde já agradeço a sua disponibilidade. E eu prometo que não vai ser difícil, nem vai dar dor nas costas e que ainda nos vamos divertir um bocadinho. Doutor, para começar já assim a falarmos, como é que se explica o mutualismo a quem nunca ouviu falar de mutualismo? O que estamos a falar do quê? Olha, sabe o que é o mutualismo? Que é uma música, é uma aplicação, é uma série da Netflix? Como é que se explica a quem nunca ouviu falar disto o que é isto? Boa tarde, muito obrigado. Muito obrigado à PM Rede Muta. É uma honra estar aqui em representação do Montepio. A questão é interessante. Mutualismo é a junção de duas palavras, meu, teu, vem do mutuum, do latim, e acrescentou-se-lhe a partícula ismo, que significa doutrina, relação. Portanto, etimologicamente é relação de ajuda mútua. Mutualismo é isto. Reciprocidade, solidariedade, um por todos, todos por um. E o pessoal vai pensar que é os três mosqueteiros e o D'Artagnan. mas diga uma coisa, como é que chegou aqui? Pessoalmente, qual é que foi o dia em que você chegou e que o doutor chegou e disse assim: o mutualismo é para mim e é aqui que eu quero fazer o meu percurso de vida e um dia ser lembrado pela obra que deixo? Isso não pensei. Obviamente não pensei. O Montepio é o meu quinto emprego. Comecei a trabalhar muito cedo e, a dada altura, os empregos na banca tinham grande procura. Eu entrei para o Montepio num concurso de 1.200 pessoas. Era, de facto, porque eram empregos com estabilidade. Nesses tempos, hoje em dia, a comparação não é de todo essa. E pelo facto de ter ficado, desde logo estabeleceu-se uma relação com a entidade que me procurou e que me acolheu, que me levou a permanecer, enfim, todo este tempo. É verdade que internamente mudei muito. Não foi instantânea a percepção do que é o mutualismo, dos valores e princípios do mutualismo. Mas todo o processo e as carreiras ao tempo envolviam muitos concursos para cada função. Nós tínhamos que estudar toda a teoria e o banco e a associação viviam juntos, era uma entidade única, eram entidades anexas e tinham uma mesma estrutura. De modo que nós tínhamos que aprender todo o quadro, quer do mutualismo, quer da banca. E sem dar por isso, aculturei-me naturalmente. E devo dizer que tenho para mim que não por acaso eu não mudei mais. Mudei muito cá dentro, entre entidades e serviços, mas estes valores e estes princípios são um projeto social e isso envolve-nos. Ou seja, no dia em que... Foi um processo, não foi uma revelação. É hoje. No dia em que entrou não sabia o que era um mutualismo, sabia o que era um emprego, não? O emprego e o banco. Muito bem. E diga uma coisa, consegue imaginar como é que seria hoje a proteção social em Portugal se não existisse mutualismo? O mutualismo nasce... eu diria que o mutualismo tem valores intemporais. Perde-se na história... Desde os sumérios que estão registados os movimentos mutualistas, não vamos obviamente falar sobre isso, mas quando nós nascemos
não havia previdência, não havia saúde garantida pelo Estado. Tinham que ser os cidadãos a organizar-se e a encontrar soluções. Eu falava há pouco no sobrevivência e dotes. As mulheres trabalhavam em casa, eram domésticas. Quando faltava o homem da casa era um problema. E, portanto, era preciso garantir sobrevivência nessas situações. E também era preciso o dote para as filhas. Sem isso era muito difícil casar. Então, uma das modalidades iniciais é a sobrevivência e dotes. Esta era a necessidade da comunidade ao tempo. Por outro lado, era preciso garantir a reforma quando se deixava de trabalhar, porque só havia rendimento enquanto se trabalhava. E, portanto, os cidadãos juntaram-se no sentido de dar uma cotização e garantir que no fim do período de vida ativa continuavam a ter um rendimento, uma pensão. Ou se houvesse um evento extremo qualquer, a família ficava protegida. E agora repliquemos isto para todas as áreas da vida e vemos as múltiplas áreas em que falámos aqui de habitação, falámos de lutuosas, falámos de... foram as necessidades em cada momento e hoje volta a ser a habitação, é certamente a saúde também em muitos domínios. Acontece que o Estado foi progressivamente implementando, passando de um Estado liberal a um Estado social, digamos. Só em 74 se complementam essas dimensões do Estado social, mas progressivamente o papel que era único passou a ser assumido pelo Estado e pelo Estado social em boa medida, mas de uma forma, num grande esforço da comunidade, porque o Estado Social garante a saúde, a educação, a previdência, a segurança, e é impossível dar tudo a todos o tempo todo. E, à medida que isto foi acontecendo, o papel do mutualismo, nestes domínios da previdência e da saúde, foi passando de um papel principal a um papel complementar, mas essencial, sem o qual a própria lei de base da segurança social, além do sistema, digamos, normal de reforma, o sistema previdencial diz que deve haver um sistema complementar de iniciativa dos cidadãos que deverá ter lugar, enfim, onde os cidadãos entenderem, em termos privados, em termos públicos também, e sobretudo em termos sociais. E no mutualismo em particular encontra-se essa resposta, que nunca deixou de existir e que hoje é complementar. O mutualismo, e tentaria concluir, o mutualismo cobre os riscos sociais em cada época. Vem de tempos imemoriais, manteve-se contra regimes, contra ideologias, contra religiões que ora o atacavam, ora o procuravam capturar, e manteve-se independente, respondendo os cidadãos, mantendo a sua independência, organizados para resolver os seus próprios problemas. E o desenvolvimento social vai deixando sempre franjas que não encontram resposta. Este caso da habitação que falávamos há pouco, os jovens não conseguem pagar a prestação, nem pagar o sinal. Este tipo de ações das associações mutualistas, ao darem-lhe a possibilidade de um arrendamento módico, estão a resolver um problema que, de outro modo, prolongava, se calhar, a sua presença nas casas de família e sem solução tão imediata. E, portanto, são estes domínios menos protegidos que o mutualismo principalmente responde. E são tantos. E em cada tempo. E o desenvolvimento deixa sempre muitas áreas que carecem deste apoio. E eu diria que no mundo de incerteza em que vivemos, o lugar do mutualismo, enfim, como disse, é intemporal. Há de encontrar respostas em cada momento e hoje complementa o Estado Social e eu diria que com o sistema público e com o sistema privado contribui para a coesão social e para a harmonia da comunidade. Gosta de cinema? Sim. Para a semana em Portugal vai estrear um filme
que tem 20 anos. Vai voltar às salas de cinema um filme que tem 20 anos. Chama-se O Regresso ao Futuro. E vai voltar porque, passado 20 anos, os miúdos continuam a achar graça ao filme. E o filme está muito bem escrito. Os Zemeckis e o Spielberg fizeram um trabalho fabuloso naquele filme. Agora, a questão é, como é que nós fazemos o regresso ao futuro do mutualismo? Vamos agarrar as questões com esse espírito de nos irmos inspirar ao passado para procurar as soluções ao futuro e com isso inspirar o resto da sociedade e como nós? É o mutualismo que vai indicar o caminho, como é que se vai resolver o problema da habitação aos miúdos e conseguir fazer a máquina do tempo voltar para o nosso lado? Como é que vamos fazer isto? Excelente questão. Eu diria que não tem uma resposta única. É obviamente um conjunto de... mas hoje está muito... comenta-se muito as questões ambientais, sociais e de governance. Fala-se no ESG e isto... A sociedade em geral tem que caminhar neste sentido, que é, enfim, e observar os objetivos do desenvolvimento sustentável, e toda a comunidade está empenhada nisso. Ora, as associações têm a dimensão do social desde sempre. E o que nós verificamos é que os jovens vivem particularmente estas dimensões do ambiente, do social, e estão propensos a aderir a soluções deste tipo. Cabe-nos justamente divulgar, relevar mais estas dimensões que temos e que às vezes não divulgamos suficientemente. Depois, encontrar respostas objetivas que vão ao encontro das suas necessidades e os façam permanecer. Por exemplo, no Montepio nós temos modalidades de gestão da poupança desde pequeninos, no sentido de, ao atingirem a maioridade, terem um pecúlio que lhes permita começar a vida ativa, comprar a casa, fazer o curso, etc. Muitas vezes, nesta altura, deixam de estar connosco, porque ao atingirem a maioridade, a poupança que durante muitos anos atinge valores muito relevantes, desaparece e as próprias organizações perdem um pouco a relação. É fundamental mantermos este vínculo e encontrarmos respostas para fidelizar os jovens. Estas da habitação de que demos aqui exemplo, fidelizam para a vida. 20 anos, 30 anos, e trazem os seus filhos e divulgam estes valores. E, nesta medida, a sociedade percebe que, de facto, a dimensão social está muito presente. Depois, por natureza, nós temos especiais cuidados nas questões ambientais, nas poluições, nos consumos diversos. Por natureza, faz parte, enfim, da nossa matriz social também ter bastantes cuidados nesse domínio. E, portanto, ir ao encontro de valores que hoje eles próprios cultivam muito. Mas encontrar respostas para as suas necessidades concretas, obviamente, também. E é fundamental fazer essa renovação. Sim. Eu sei que o caminho é sempre para a frente, para o futuro e por aí fora, mas a sociedade às vezes também se comporta como uma espécie de carrossel. Nós hoje estamos a ter desafios que são de 1930, em algumas áreas. Uma das áreas é a inteligência artificial. Alguns relatórios e algumas previsões dizem que nos próximos 10 anos 60% das pessoas vão perder o seu emprego porque vão ser substituídos por máquinas. Isso pode levar a uma situação de empobrecimento da sociedade se não encontrar uma solução. Como é que vê o mutualismo nesta nova dimensão em que a máquina é um cavalo a galope que não faz que faz vítimas por todo o lado e como é que nós vamos fazer e como é que o mutualismo pode ajudar se nós efetivamente a curto prazo vivermos este tipo de situações. Eu relembro que nos Estados Unidos neste ano, por exemplo, os blue collar, que são os empregos práticos, ser serralheiro, ser carpinteiro, ser canalizador, pela primeira vez teve mais gente a entrar do que os cursos universitários, porque já não há empregos de saída para a classe média nos universitários, porque as Big Tech substituíram toda a gente por inteligência artificial. O que é que o mutualismo vai fazer por isso?
É uma questão, de facto, de uma profundidade e de um alcance extraordinário. E isto é um processo. Ninguém poderá dar uma resposta cabal e objetiva. Vou-lhe dar uma expectativa pessoal. Eu não tenho visões de ruptura nestas matérias. A inteligência artificial está para a sociedade de hoje, talvez como a Revolução Industrial esteve para a sociedade de ontem. Quando isso aconteceu, houve questões sociais e, na verdade, a sociedade desenvolveu-se. Somos muito mais humanos do que éramos então. Ambos os géneros trabalham igualmente e dizia-se, quando as senhoras começarem, não podem trabalhar, não podem sair de casa, quando começarem a trabalhar vai ser uma crise de emprego. E isto veio criar uma industrialização extraordinária na área dos eletrodomésticos, nas áreas diversas sociais. Eu acho que o nosso filósofo Agostinho da Silva tem razão. A espécie humana não nasceu para trabalhar. Eu conheço isso. Dizia ele. Mas dizia neste sentido, trabalhemos, façamos, mas se calhar amanhã podemos ter mais qualidade de vida, ter a semana de 4 dias ou ter o horário de 5 horas e ter mais tempo aplicado em atividades mais lúdicas que vão elas próprias gerar emprego e gerar procura e gerar serviços e gerar industrialização. E, portanto, e vamos ter saltos que a inteligência artificial nos permite olhar eu diria, o universo. E se calhar não ter uma visão tão estritamente planetária, quem sabe. Eu acho que o futuro é bonito e o mutualismo estará lá. Muito bem, grande resposta. E daqui a 20 anos, conseguimos fazer os marcianos mutualistas? Ou onde é que pensa que vamos estar daqui a 20 anos? O mutualismo. Essa é uma excelente questão, sobretudo neste fórum, de facto. Nós temos desafios interessantes. Temos de ter esta capacidade de adaptação e de leitura às necessidades em cada momento, cumprimento à PM Rede Mute, exatamente pelo esforço de caracterização desta realidade, do que é o mutualismo. Quem somos, onde estamos, o que usamos, o que fazemos, o que precisamos. Isso permite fundamentar e dar objetividade à gestão. E eu acho que precisamos muito disso. Os nossos desafios têm a ver com a modernização, a adaptação às tecnologias, à digitalização, à inteligência artificial. Todos temos que acompanhar o desenvolvimento do mundo, cada um à sua escala, mas há domínios onde há um conjunto de investimentos, isto todos temos que fazer, todas as entidades mutualistas, mas há investimentos e há domínios onde todos juntos continuamos a ser pequenos, onde trabalhando em conjunto podemos todos beneficiar. E isto, nós que somos associações de pessoas, é a nossa matriz, temos que ter associações de associações como temos aqui, no sentido de ter respostas em muitas situações para uma associação mais pequena. Se calhar não se é difícil fazer os investimentos nas áreas-chave. Nós vivemos da confiança, quer nos serviços de saúde que prestamos, quer nas poupanças que gerimos. É o futuro das pessoas que estamos a gerir. Para ter esta confiança temos que ter rigor, profundidade, áreas-chave de trabalho. E muitas vezes uma pequena mutualidade não consegue, se calhar, fazer um investimento, e uma grande também tem um grande esforço, que é necessário em algumas áreas-chave. Mas se uma associação de associações tiver esses serviços, com o princípio do utilizador-pagador, todos beneficiamos na medida das nossas necessidades e gerimos de uma forma em associação, que é a nossa matriz,
há áreas que são fundamentais para todos. Portanto, eu diria que, a par e passo com a modernização de cada um, há uma modernização que o trabalharmos em termos associativos nos pode ajudar a fazer, beneficiando todos por igual e sem desproporções ou desigualdades que têm a ver com o tamanho ou com... Não, é o princípio do utilizador-pagador. E isto seja em áreas fundamentais para a garantia de futuro e da confiança, do risco, da conformidade com a lei, ou compliance, como agora se diz, seja nas auditorias, seja nas contabilidades, seja em aspectos até tecnológicos, sim, onde se pode efetivamente trabalhar em conjunto e beneficiar de todos. Se outras entidades fazem isso através de agrupamentos complementares de empresas, para trabalhar em conjunto e buscarem sinergias, nós, por natureza, que somos associações, devemos fazê-lo e ir buscar sinergias. E cada um vai buscar as que precisa, ninguém impõe nada a ninguém. Mas todos em conjunto conseguimos seguramente fazer melhor. Isto coloca questões, e o que eu diria que é o terceiro desafio, se me permite, porque são matérias em que naturalmente pensamos e, portanto, há aqui uma dimensão de governance que é fundamental. É preciso que aquela generosidade e voluntarismo na gestão que se observa nas associações pode ser muito ajudada por estas estruturas globais que ajudam na procura, no despiste do risco, na gestão global, seja financeira, seja até da própria oferta. Nós podemos ter produtos brancos geridos pela Associação das Associações, que depois são comercializados por cada entidade na medida em que deles precise, com a sua marca. E até, se calhar, incorpora um conhecimento que lhe permite mais primeiro crescer, modernizar-se, fixar os seus associados, crescer, e mais tarde ser ela própria a gerir esses produtos e essas dimensões e esses serviços. E desta forma nós modernizamos o mutualismo, que é tão bonito. Responde, desde sempre, a necessidades. Como eu costumo dizer, as associações são projetos sociais e seculares, mas são projetos sociais. E, portanto, se tivermos esta capacidade de encontrar soluções de governance entre nós que deem profundidade técnica e de gestão às nossas entidades, isto ajuda muito. Mas, do meu ponto de vista, não chega. É preciso que os reguladores tenham graus de acompanhamento, graus de verificação, graus de garantia, que as poupanças de cada um, às vezes as poupanças de uma vida entregues para a reforma, tenham uma garantia, de facto, de bom escrutínio e de boa gestão. E, portanto, há aqui uma dimensão, digamos, que incorpora a governance, a meu ver, e que tem a ver com estas estruturas regulatórias e de supervisão. Foi um bocadinho longo, mas a questão é difícil. Eu tenho solução para isso. Eu no outro dia estava no sofá lá em casa e encontrei a solução. Eu, por mim, punha já os robôs e as inteligências artificiais a pagar impostos, segurança social, e ainda os inscrevia como mutualistas para terem um milheiro para as nossas poupanças. Porque se eles nos vão substituir, alguém vai ter de pagar a conta no final, né? Então, ok. Não há trabalho para mim, eu vou ter de fazer qualquer coisa. Quem é que paga a conta? Os robôs. Eu acho que isso é natural. Mas isso depois leva-nos a outro desafio, que é, nós vamos durar mais anos. Vamos estar assim, mas não nos vão deixar morrer, vamos para os 80, 90. Ali para o lado da China dizem que nós vamos viver até os 150. E na próxima década isso vai ser uma realidade. E o que é que nós, enquanto mutualidades, o que é que nós vamos fazer? Como é que nós vamos responder? E que soluções é que nós vamos encontrar para este aumento da longevidade que nós vamos ter nos próximos anos? Eu diria que este é um bom problema. A longevidade é boa, é desejável em si mesma, mas traz de facto problemas novos.
E a sociedade está a encontrar soluções diversas, desde logo até nos domínios da segurança social. Hoje discute se a contribuição para a segurança social deve ser só função do per capita ou se há outros fatores que devem também contribuir para gerar equilíbrios. Mas o que se passa é que, com a longevidade, nós já estamos a assistir, e com o envelhecimento da população, desde que esse envelhecimento seja feito com qualidade, as pessoas têm condições para continuar a trabalhar mais tempo e têm vindo a aumentar o período de trabalho, naturalmente. Muitos reformam-se e continuam a trabalhar porque a queda no rendimento disponível é tão abrupta que têm que encontrar alternativas e complementos. Mas eu diria que tudo isto vai acontecer e que devemos tentar gerir a situação em vários domínios. Desde logo, uma literacia grande na comunidade que lhes diga que o Estado Social não vai poder responder tudo a todos o tempo inteiro e que há quebra de rendimento, que as projeções apontam, em 2050 as pessoas vão ter menos de 50% do último rendimento que tinham enquanto ativos. E, portanto, temos todos que tentar preparar esse futuro, criando, seja em entidades privadas, fundos de pensões, o que for, seja em entidades públicas, também têm algumas soluções para esse efeito, seja no mutualismo, poupanças que garantam que com a reforma vem um complemento do rendimento disponível, vem uma pensão que garanta a continuidade do poder de compra. Depois, questões extensas, sabe? Depois é preciso que, para termos qualidade depois da idade, para ter reformas com qualidade de vida, é preciso que as pessoas tenham saúde. A saúde preventiva é fundamental. Os cuidados de saúde, enfim, por isso, se calhar vem a propósito de referir, nós no nosso regulamento de benefícios, que está agora na tutela para registro, já está aprovado por eles, temos a partir da cota associativa, temos um check-up anual aos associados para despistar as doenças. Depois as pessoas vão tratar-se onde entendam. Mas se as doenças são despistadas e conhecidas cedo, são atacadas mais cedo, o custo da sinistralidade é mais barato. Para as áreas onde depois é difícil, áreas mais graves, e há tempos de espera que às vezes põem em causa o sucesso dos tratamentos, doenças neurológicas, doenças cardiovasculares e oncológicas, temos também uma dimensão preventiva, em que as pessoas pagam uma pequena cota e, se tiverem necessidade, até ao capital que subscreveram, sei lá, 50.000 euros. Basta apresentar a despesa, seja aqui, seja em qualquer país do mundo, onde tenham que se tratar. É rápido e é instantâneo esse tratamento. A ideia é dar essa rapidez. E, portanto, acho que todos devemos contribuir para termos um período de reforma com qualidade de vida. Depois temos que ter residências para séniores e residências específicas que garantam tratamentos adequados, que garantam preços corretos, e eu acho que as mutualidades que visam aqui apenas responder às necessidades e não propriamente remunerar capitais podem ter um papel importante nestas dimensões todas e termos uma reforma com qualidade de vida. E, portanto, a longevidade é boa, mas temos que ter uma literacia que nos permita criar reformas ou complementos de reforma, cuidar da saúde e ter um conjunto de soluções e finalmente ter residências
adequadas no sentido de dar maior bem-estar social a essa longevidade, que é boa, e que vivida com saúde é ainda melhor. Ou seja, se isto colapsar tudo, o mutualismo continuará a ser uma ilha que será um porto de abrigo sempre para alguém, como já foi no passado e continua a ser hoje. Estamos entre mutualistas e despretensiosamente, sim. Esta foi rápida. Última questão. Vamos imaginar que o mutualismo está em campanha e que tem de convencer os portugueses a aderirem ao mutualismo com uma frase. Qual seria? Juntos somos mais fortes e temos respostas para todos os problemas, como historicamente está demonstrado e como tudo o que é cooperação, solidariedade e ajuda é intemporal. De modo que o mutualismo é isso, ou seja, um sinónimo de mutualismo é futuro. Eu não sei se a frase... Pretencioso, talvez, mas eu não sei se a frase cabe toda... Acredito nisto. Eu não sei se a frase cabe toda no cartaz. Mas sei que uma instituição com 175 anos, 885, é muito mais do que apenas uma frase. Dr. Virgílio Lima, foi um prazer tê-lo no primeiro episódio e vamos ver por aí brevemente para os futuros episódios do Mutualismo à Conversa. Preparem-se. Muito obrigado. Muito obrigado.